C-Software, gestão inteligente. CS Imagem, soluções. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão pelo convite. Vou, então, abrir a última sessão do dia com os casos clínicos. O primeiro caso, então, é uma paciente do sexo feminino, 52 anos, e a queixa dela era de uma dispneia progressiva, com tosse seca desde 2013. A partir de 2015, ela teve uma piora funcional e clínica muito importante, com vários episódios de exacerbação e idas ao pronto-socorro desde então. De antecedentes pessoais, ela tinha um ex-tabagismo, né? Ela tinha parado de fumar há 4 anos, e uma carga tabágica bastante pequena, 8 maços ano, e um hipotireoidismo. Ao exame físico, essa paciente apresentava, então, murmúrios vesiculares difusamente reduzidos, sibilos difusos, e a saturação de O2 dela tinha passado, em 2015, de 94% para 78% em 2018. Aqui é a espirometria da paciente, então aqui a gente vê os valores de 2015 até 2018, uma capacidade vital forçada bastante baixa, em redor de 68% em 2015, passou a 1,7%, 50% do predito em 2018. Um VF1 também bastante baixo, e que estava progressivamente reduzindo ao longo do tempo, e a relação VF1 sobre CVF também mantinha-se sempre muito abaixo do predito, então em torno de 36% do valor predito. Concluía-se, então, pela espirometria, um distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado e uma redução de CVF atribuída ao aprisionamento aéreo. A cintilografia pulmonar, essa paciente, então, apresentava uma distribuição bastante heterogênea do radiofármaco. Essa primeira e terceira coluna correspondem à inalação, a segunda e a quarta correspondem à perfusão. Então, tanto a inalação quanto a perfusão eram bastante heterogêneas. Ela praticamente não tinha captação de radiofármaco na periferia dos pulmões, e essas pequenas áreas arredondadas, então, de retenção do radiofármaco na inalação. Então, era uma distribuição bastante heterogênea, e concluía-se, pela interpretação da cintilografia, um padrão de doença pulmonar obstrutiva crônica. A tomografia de tórax, o que a gente via, então, eram algumas áreas de enfisema pulmonar, um leve mosaico do parênquima pulmonar, não tão leve assim, na verdade. Chamava atenção também o espessamento brônquico difuso, e o aspecto se repetia em todos os campos pulmonares, espessamento brônquico, um mosaico e pequenas áreas de enfisema. Aqui, novamente, então, a gente vê que ela tinha realmente bastante espessamento brônquico difuso e o mosaico persistindo em todos os campos pulmonares. Todos os achados tomográficos eram de espessamento parietal brônquico, associado a mosaico e algumas áreas de enfisema. Aqui, na sequência da expiração, comparadas à inspiração, a gente vê uma acentuação do mosaico, caracterizando, então, áreas de aprisionamento aéreo, e esse aspecto também se repetia em todos os campos pulmonares. Como a gente pode ver aqui, também, tinha uma leve predominância esquerda, porém, era um acometimento pulmonar bem difuso. Como um achado adicional, porém não tão representativo, ela tinha uns pequenos nódulos pulmonares. Num primeiro momento, pareciam bastante indeterminados e eram todos inferiores a 6 milímetros, realmente com aspecto bem inespecífico. Então, resumindo, era uma paciente de 52 anos, feminina, com baixa carga tabágica, com uma história clínica de doença pulmonar obstrutiva grave e com uma rápida deterioração, com provas funcionais evidenciando um distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado e que a gente viu que, ao longo do tempo, foi bem progressivo, e uma TC de tórax com broncopatia difusa, aprisionamento aéreo e pequenos nódulos pulmonares, inicialmente com aspecto inespecífico.
aqui a gente poderia fazer algumas hipóteses diagnósticas. Eu acho que, assim, até lembrando um pouco da aula do Dr. Luiz Felipe Nobre, na primeira parte das aulas da manhã, a gente poderia pensar principalmente nos quadros de doença de via aérea, né? Então, os pacientes tinham muito aprisionamento aéreo, muito mosaico e provas funcionais com distúrbio ventilatório. Então, aqui entraria todos os diferenciais de doença bronquiolar, de bronquiolite. Essa paciente acabou sendo investigada para vários desses diferenciais, porém não chegou a um diagnóstico final. Essa paciente, então, foi submetida a um transplante pulmonar, em virtude da piora clínica importante que ela apresentava. Então, essas aqui são as lâminas do caso apresentado. Então, a gente via a própria descrição fala de uma proliferação difusa de células neuroendócrinas em parede de vias aéreas, formando, então, às vezes, um aspecto mais nodular, e também obliterando, então, a luz, né, de alguns bronquíolos, por uma conformação de uma cicatriz fibrosa, então, talvez justificando o quadro respiratório importante da paciente. Aqui é a imunohistoquímica da paciente, mostrando, então, a positividade para dois marcadores de diferenciação neuroendócrina, a sinaptofisina e a cromogranina A, também mostrando captação dessas áreas nodulares de proliferação celular. O diagnóstico final, então, dessa paciente foi de uma hiperplasia de células neuroendócrinas difusa pulmonar associada à bronquiolite obliterante, e foram detectados, então, 2 lesões nodulares focais caracterizadas como tumores carcinoides típicos, fechando, então, aqui o diagnóstico de uma DIP-NET. O objetivo aqui não é fazer uma apresentação teórica muito extensa, né? DIP-NET, então, é uma abreviação para essa hiperplasia difusa de células neuroendócrinas no pulmão. Ela é idiopática, então não existe um tratamento específico para ela. Eu acho que o que vale a pena lembrar em relação ao caso é que existem 2 cenários ou 2 espectros distintos dessa doença. A primeira sendo uma achado incidental. Então, o que a gente vê, às vezes, é aquele paciente que vem investigar um nódulo pulmonar assintomático e que vem um diagnóstico de tumor carcinóide. Quando vem investigar, ela tem a proliferação essa hiperplasia de células neuroendócrinas. Então, esse é um cenário, e o outro cenário é aquele da nossa paciente. Então, aquele paciente que tem manifestações, tanto clínicas quanto radiológicas, né? Então, a bronquiolite constritiva, alterações importantes de função pulmonar, e a tomografia, bastante aprisionamento aéreo, mosaico, mostrando sinais de franca bronquiolite, podendo estar associado ao espessamento bronco também. Então, a mensagem final que eu queria passar em relação a esse caso é achados tomográficos de broncopatia difusa, mosaico com aprisionamento aéreo e nódulos pulmonares, considerar esse diferencial. Embora ele seja raro, eu acho que faz parte, é papel do radiologista fazer essa sugestão do diferencial. Queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro ao Dr. Márcio Sawamura, que me fez a sugestão deste caso, e a doutora Ellen, que foi a patologista do caso, que cedeu as lâminas que eu apresentei hoje. Obrigada.